Estamos ao vivo, agora de máscara, né? De máscara. Estamos recebendo nos estúdios da TV Ideal o professor Marcelo Barcelos, ele que é biólogo, doutor, né? Professor do IFMT e vai conversar conosco. Boa tarde, professor. Boa tarde, prazer enorme estar aqui participando com vocês, em nome do Instituto Federal do Mato Grosso, para a gente esclarecer algumas situações relativas aí ao coronavírus e também alguns projetos do Instituto Federal. Primeiramente, professor, vamos falar um pouco desse projeto, né, do sabão líquido. Conta pra gente como surgiu, né? A Elissa fez uma matéria especial aí, mas fala pra gente como surgiu e por que da importância desse projeto no IFMT. Bom, esse projeto surgiu, né, de vários projetos e de um edital em que o Instituto Federal, né, a nível de estado, lançou, né, através da Pró-Reitoria, para que os campi desenvolvesse algum tipo de projeto visando minimizar os impactos, né, causados pela Covid-19, né, e também alguns projetos em relação à prevenção, né, dessa doença. O projeto de sabão, sabão líquido, produção de sabão líquido, foi um projeto idealizado, né, pelo professor Givaldo Dantas, com apoio do professor Fernando e da professora Nayara, para tentar minimizar, né? Sabemos que o sabão é um dos agentes em que vai fazer a desinfecção, principalmente das mãos. Então, esse projeto ele foi criado para as pessoas que precisam, né, e que não têm a condição financeira de adquirir o sabão, também para as unidades de saúde, as unidades de polícia, né, da nossa cidade, para auxiliar nesse momento difícil as pessoas, para que diminua os impactos e tente diminuir a taxa de infecção pelo coronavírus, que hoje a gente sabe que está bem elevado na nossa cidade. Que bom, né? Nós recentemente tivemos acesso também a imagens do projeto do álcool em gel, que foi realizado lá no IFMT, também com relação à prevenção, né, aos cuidados. Qual é a importância, professor, você como biólogo, dessa questão da higiene das mãos, de cuidar da higiene através do uso do sabão líquido ou do álcool também, para combater essa proliferação desse vírus terrível aí que está causando um estrago no nosso mundo, que é a Covid-19, o causador dessa doença, né? Pois é, a importância, né, é importante salientar que a higiene pessoal, a higiene das mãos e também das estruturas, né, das superfícies, ela é tão importante nesse momento de pandemia quanto no momento que não está em pandemia. Então, deve-se fazer a higienização, principalmente das mãos, constantemente, com corona e sem corona. Bom, nesse caso do coronavírus, né, causa a doença Covid-19, a importância da higiene ela é bem grande, porque o vírus ele pode ficar nas superfícies e ao tocar numa superfície infectada, a pessoa vai acabar com o vírus na sua mão e constantemente, por hábito mesmo, nós estamos sempre levando a mão ao rosto, à boca, ao nariz e também aos olhos. E aí é a porta de entrada para esse vírus. Então nós precisamos sim manter uma higienização das mãos para que não ocorra o contágio com esse vírus. Nesse caso, o que é o mais utilizado e o que é o mais recomendado? O sabão, água e sabão, e também o álcool a 70%, a concentração de 70%, que é aquela concentração ideal que vai acabar eliminando a partícula viral. No caso do sabão, a gente recomenda mais quando a pessoa está em casa e tem acesso a uma pia com água e sabão para fazer a lavagem das mãos. E o álcool, 70%, quando a pessoa está impossibilitada de levar, né, ou seja, de lavar as mãos, não tem uma pia, uma torneira e um sabão para poder lavar as mãos. Então a gente dá essas recomendações aí para as pessoas. Tá certo. Você ouviu aí o professor, tanto o álcool 70% quanto o sabão servem para higienizar as mãos e combater o coronavírus. Agora, professor, vou aproveitar e vou fazer algumas perguntas, algumas curiosidades que a gente tem. À vontade. E que eu creio também que você que está assistindo tem. Fala pra gente, esse vírus, as pessoas falam assim, olha, esse vírus ele só vai acabar quando uma porcentagem da população pegar, eu sei que você já estudou sobre isso também. Existe esse tipo de informação ou assim, por exemplo, se ele pegar 30% ele já acaba, a questão das vacinas que estão sendo colocadas à disposição da população, aborde um pouco sobre esse tema, professor. Bom, devemos ter a noção de que o vírus,
uma partícula inerte, ou seja, é um ser acelular, ele não é vivo. Então ele necessita das nossas células, necessita do nosso organismo para ele poder se replicar, ou seja, ele poder se multiplicar. Então, o ideal é que a gente precisa entender que o vírus não acaba. Nós precisamos tomar o cuidado para que ele não entre no nosso organismo e se multiplique e acabe infectando mais pessoas. Questão do vírus, da pessoa ter ou não ter o vírus, quando que isso vai acabar, como que uma porcentagem da população vai ter o vírus ou não, isso depende muito da taxa de infecção. O que se fala muito é um termo utilizado, né, no meio científico, que chama-se de imunidade de rebanho, que é quando a maior parte, cerca de 70% a 80% da população, já se contaminou pelo vírus e, teoricamente, está imune a este vírus. Só que nós não podemos afirmar esse tipo de situação, uma vez que nós, cientistas, ainda não sabemos se, de fato, a pessoa vai ter essa imunidade prolongada após a infecção ou ela vai poder se reinfectar novamente. Então, isso demanda tempo, demanda estudos. E, como nós sabemos, essa pandemia, ela teve seu pico agora no início do ano. Então, não houve tempo suficiente para nós entendermos essa situação da imunidade de rebanho. Agora, assim, você falou em imunidade. É importante que a pessoa, vamos dizer assim, cuide do físico, né? Da questão da alimentação, porque isso contribui para a imunidade do corpo da pessoa. Com certeza, né? Nós somos um organismo formado por vários sistemas. Esses sistemas eles andam de acordo com outros, andam integrados, né? Então é necessário que a alimentação seja uma alimentação bem balanceada, uma alimentação boa. Também a hidratação é muito importante nesse momento que estamos vivendo, um momento seco. A hidratação ela torna-se importante para que o nosso sistema imunológico, que é aquele que combate o vírus, esteja também apto a combater esse vírus. Então, a gente precisa cuidar, sim, do corpo, para que a nossa imunidade esteja em dia. É importante salientar que existem pessoas também que têm uma imunidade já um pouco comprometida. São aquelas pessoas que têm algum tipo de comorbidade, que são doenças crônicas, né, como diabetes, a hipertensão, né, e também eu chamo a atenção dos fumantes, né, que já tem uma taxa de respiração, uma taxa de ação pulmonar um pouco deficitária, né, em relação à pessoa saudável. Essas pessoas elas precisam ter um cuidado redobrado para não adquirir esse vírus, porque aí poderá se transformar nos sintomas virais um pouco piores do que a gente está acostumado a ver. Tá certo. Eu vou fazer mais uma pergunta. Nós não preparamos nada aqui antes, professor, mas agora você responde. Se não souber responder, você estuda e depois traz para a gente. Tá certo. Olha, que a gente lê muita coisa, né? E aproveitar a presença de um doutor no nosso estúdio, temos que perguntar. Professor, com relação à ivermectina, né? Uhum. Diz que já teve estudo de que ela reduziu drasticamente a questão dos vírus nessas pesquisas. Explica para a gente sobre esse assunto. É um ponto interessante, até bom que você tenha perguntado sobre esse medicamento, né? A ivermectina ela é um vermífugo utilizado para alguns tipos de vermes, né? Os vermes eumintos, os piolhos, ela é utilizado para esse fim. O que aconteceu com o boom, né? Com essa explosão de tomar ivermectina? Certo. Existe um artigo, um paper publicado por 2 pesquisadores, né? Que fizeram, né, o uso da ivermectina com outros vírus, né, para ver a taxa de replicação viral e observaram que houve uma diminuição na replicação desses vírus. Certo. Esses pesquisadores, com a pandemia, eles utilizaram também células do sistema respiratório infectadas com coronavírus e também observaram que houve uma redução muito grande na taxa de replicação viral nessas células. Ou seja, a ivermectina ela conseguiu combater o vírus. Só que tem um detalhe muito, mas muito importante aí. Esses estudos eles foram feitos in vitro. O que significa isso para a população nos entender melhor? Um estudo in vitro são células cultivadas em placas de Petri no laboratório, tá? Que é muito diferente de um contexto fisiológico dentro de um organismo. O que eu estou querendo dizer? Que aquilo que eles observaram lá no laboratório não pode cientificamente extrapolar para um organismo. Então é necessário que agora os estudos avancem para organismos vivos, que tem todo o conjunto fisiológico, ação de hormônios, tá? Interação de enzimas e assim por diante.
e até para ver se a pessoa tem algum tipo de efeito colateral ou não a esse medicamento. Então, pessoal, é uma situação bem complicada, e nós entendemos que nesse momento de pandemia, às vezes o pânico toma conta das pessoas, mas é necessário seguir os conceitos e o que a ciência diz. Toda a ciência, todo estudo científico, ele é feito por comprovações de fatos, né? Ou seja, para nós publicarmos qualquer resultado relativo à ciência, nós precisamos provar por A mais B e por C que esse fato cientificamente está correto, não apenas por deduções ou simplesmente por achismo. Então, é muito complicado. A gente entende isso aí. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, já que você falou na ivermectina, ivermectina não é preventivo para a doença viral. Não existe a prevenção ainda para o coronavírus. Qual que seria a prevenção? Vacina, que ainda não está pronta. Então, se o cidadão não tem nenhum problema, não está sentindo nada, não deve ir à farmácia e fazer o consumo desse medicamento, porque você vai estar consumindo medicamento sem ter nada. E ele não é preventivo. Se você consumir uma ivermectina hoje e entrar em contato com coronavírus amanhã, você vai ficar infectado com coronavírus. Então, é importante que a população tenha essa noção e que deixe, né, realmente o medicamento para as pessoas que precisarem, se for o caso. E outra questão, já vale a pena salientar, só faça uso de medicamento prescrito pelo seu médico. Não utilize medicamentos por conta própria, porque você vai estar prejudicando o seu organismo e deixando o seu corpo ainda mais suscetível a alguma infecção viral. Tá certo, tá aí então, né? Vamos prevenir, né? Tem o sabão, tem o álcool, uso da máscara, não aglomerar, que eu acho que são essas as dicas. Cuidar da imunidade, se alimentando, dormindo bem, bebendo bastante água. Não vai tomar ivermectina igual balinha, não. Tá aí o recado do professor. Agora, professor, para encerrar a gente, fala um pouco da importância do Instituto Federal aqui em Diamantino e na nossa região. Olha, assim, eu considero, né, a criação dos institutos federais de suma importância para a população, principalmente para aqueles lugares afastados e no interior do estado, né? Se nós observarmos antes da implantação dos institutos, nós tínhamos só as universidades federais nos grandes centros, né, nas capitais e nas cidades maiores. A vinda dos institutos, né, para o interior proporciona para a população, né, um ensino gratuito de qualidade, né, por uma instituição federal que ainda pode desenvolver pesquisas, pode ter um ensino de qualidade e ainda oferece curso superior para as pessoas. Nós, como servidores públicos, nesse momento também de pandemia que nós estamos vivendo, é a nossa obrigação também poder devolver alguma coisa para a comunidade, como é o caso desses projetos que nós estamos desenvolvendo no Instituto. Parabéns. Né? Além das outras ações que estão sendo desenvolvidas, por exemplo, eu posso citar, né, que não foi falado, a ação de cultura online, né, que a gente tem. Duas professoras, elas promovem rodas literárias e rodas de dança online, também para aquelas pessoas que têm, por algum motivo, né, pela Covid-19, o isolamento, algum problema psicológico. Não? Então, isso é oferecido para essas pessoas. Também existe o projeto da feira online, onde os produtores, né, da agricultura familiar... Muito legal mesmo. Eles pegam seus produtos e deixam no Instituto, o Instituto distribui esses produtos, depois repassa o dinheiro para essas pessoas. Também a nossa produção de álcool, a produção de sabão, são todos projetos, né, feitos pelos professores do Instituto e também com auxílio financeiro do Instituto Federal, tá? Com alguns parceiros da nossa cidade que também fazem parte desses projetos. Que legal, que bacana. O pessoal está elogiando aqui, a Elissa trouxe para a gente, Helena Araújo dizendo parabéns ao IFMT, campus de Diamantino, pelas várias ações e combater o coronavírus. Isso mostra que essa instituição é muito importante para a nossa cidade, tanto para a educação em geral, quanto para as ações que contribuem para a cidadania, é isso mesmo, cidadania. Uhum. Dessa forma, o governo federal não pode diminuir ou cortar investimentos nos institutos federais, como fez no ano passado, acho que é isso que ela colocou aqui, né? Tá certo então, tá aí a opinião de uma telespectadora. Obrigado, professor, pela sua participação. Deixa aí uma mensagem para o nosso povo que está nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade, né, da TV Ideal, de nos chamar, fazer essa entrevista e também fazer reportagem lá, mostrando as ações do Instituto. Nós queremos dizer para a comunidade diamantinense que o Instituto Federal do Mato Grosso, o nosso campus aqui em Diamantino, está de portas abertas.
né, para receber vocês. É claro que nesse momento de pandemia a gente não pode, a gente tem um pouco de restrição, mas em normalidade nós estamos sempre dispostos a ajudar a população, né, tanto em projetos de extensão, como projetos de ensino, como projetos de pesquisa, que tem vários sendo desenvolvidos aqui na nossa região, assim como auxiliar em qualquer outra questão que seja pertinente à população. Ressaltamos também que nesse momento, né, nós precisamos manter os nossos protocolos, né, para que evite o contágio com o vírus, né. Esses protocolos é o distanciamento social, é a utilização de máscaras, é a lavagem, a higienização das mãos, das superfícies, né, para que nós mantemos essa taxa de infecção mais curta possível, ou seja, a gente precisa achatar a curva de infecção, porque o nosso sistema de saúde pública ele pode entrar em colapso. Isso geraria uma situação que não é ideal para nós. Tá? Então, a gente salienta sempre essas questões, né? Vamos tentar fazer de tudo para que mantenhamos esse vírus mais calmo possível aí. Tá certo. Obrigado pela sua presença. Nós conversamos com o professor doutor Marcelo Barcelos, aqui do IFMT de Diamantino, que atende também a nossa região. Nós vamos agora a um